Olá, boa tarde a todos. Estou aqui pronta para mais uma live com a nossa querida Suzinara. Ela é psicoterapeuta, ela é também psicanalista. E enquanto o Instagram avisa, vou começar aqui, né, a live e vou chamar a Suzinara para a gente bater esse papo, né, sobre as questões da nossa vida, né, que muitas vezes será que dá pra gente ser forte em meio às tempestades, né? A Suzinara vai dar aqui um apanhado sobre essas questões, e ela vai te instruir o que você pode estar fazendo. Então, a gente está contribuindo nesse mês de setembro para você que está assim, muito triste, muito para baixo, sem saber o que fazer, né? E às vezes uma palavra de uma pessoa que é experiente, que possa estar te orientando, fica bem, chega bem aí para você. Então, eu vou chamar ela agora para a gente começar o nosso bate-papo. Assim que ela aceitar, iremos iniciar o nosso bate-papo. Estou aguardando. Ah, que ótimo, já deu para ela entrar. Você só faz o espelhinho aí, Suzinara, vira a câmera para você. Isso que eu estou tentando. Boa tarde, como que você está? Tá tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus, tudo bem. Um pouquinho cansada, mas nada que uma boa noite de sono não resolva, né? Isso, eu quero te agradecer, primeiramente, né, por ter aceitado esse convite, né, ser uma pessoa experiente, né, que trabalha há muito tempo com pessoas nessa área, né, de desenvolvimento pessoal, e além do mais, você trabalha com pessoas na igreja, né, você é pastora, não é isso? E aí você entende muito bem, assim, da questão humana, né, das pessoas, né, que você pode estar orientando, né? E aí eu fiz esse convite para você e você aceitou, que bom, né? Que você tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. E eu não sei como é que tá o som, se está chegando aí barulho, porque eu moro próximo de uma escola e tá tendo acho que uma festa dos meninos, não sei o que que é, e tá barulho bem forte. Eu não sei se tá entrando aí para vocês. Tá não, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então, oi? O som tá bom aí? Tá, tá tranquilo. Até que, assim, das últimas vezes que eu tentei fazer, que eu estava fazendo, a live caía, não aparecia o nome, a pessoa, só ficava eu, não sei o que estava acontecendo com o Instagram, né? Então, né? A questão da internet, às vezes acontece isso, uma queda, né? Essa semana mesmo, pela primeira vez em quase 6 meses, um dia de atendimento, quando chegou assim às 4 horas, a internet acabou e eu fiquei sem saber, com os clientes tudo me esperando. E a internet levou mais ou menos 1 hora para voltar. Falei, gente, o que a gente faz sem internet, né? Mas você tem o dados? Era de dados que tinha acabado tudo? Não, eu atendo no computador e eu atendo com fio mesmo, porque eu não confio nem no Wi-Fi. Porque é uma coisa que você pode estar trabalhando e na hora a Wi-Fi falhar. Então, assim, eu não atendo pelo Wi-Fi, atendo pela internet, mas com fio, né? Não tá ótimo. Confio a ótica, né? Não acontece de cair Não acontece, porque o Wi-Fi tem isso. Uma hora tá forte, outra hora tá fraco, o sinal, né? A minha mas Mas é isso mesmo, imprevisto acontece, principalmente por causa de internet, né? Então, eu fiz até tipo assim, um scriptzinho assim, pra gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Assim, hoje nós vamos explorar, né, esse tema que é como ser forte em meio às tempestades da vida, né? Porque realmente a gente tem que se posicionar e ser forte, né? Por mais que as situações da vida nos deixem para baixo, a gente tem que se levantar, né? A gente tem que... E muitas coisas estão dentro da gente. E muitas vezes a gente vê em volta, né, pessoas tristes, pessoas medrosas, né? A gente vê pessoas ansiosas, pessoas deprimidas em volta da gente. A gente só sair aí, a gente sabe, vai encontrar. Até mesmo na igreja, na academia, no supermercado, né? A gente vê que muitas pessoas estão perdendo o seu potencial, né? Da vida humana, tá assim, andando muitas vezes sem direção,
né? Tá muito triste, sem falar nas coisas emocionais que ela já carrega de muito tempo, né, Suzinara? E aí, essa questão vai deixando as pessoas muito deprimidas para baixo, enfraquecidas, né? E a gente fica sem direção na vida, na verdade, muitas vezes. Você sabe, sem confiança, às vezes, nas pessoas, né? Até porque muitas coisas estão dentro da gente. E aí, antes da gente começar aqui, eu queria ler uma citação aqui do Hervé Janis, uma citação bem rapidinha assim. Uma pessoa dominada por antigos sofrimentos diz coisas que não são pertinentes, faz coisas que não funcionam e não consegue enfrentar a situação que é sujeita ao sentimento terrível e não tem nada a fazer com o presente. É justamente isso, né? Você está com muitos sentimentos e aí você não consegue enfrentar nem o presente, porque o passado você não conseguiu resolver dentro, né? Dentro da cabeça, né? Tem essa situação também, né? E aí eu pergunto a você, Suzinara, você, né? Para falar de você. Em tempos de aflições que a gente está vivendo, né? De angústias no mundo, será que nós teremos um novo amanhecer? Diante de tempestade da vida, diante da ansiedade, da depressão, será que é possível nós imaginarmos sermos mais saudáveis? Será que é possível? Conta pra gente, como que você consegue fazer isso na sua vida, se você como uma pessoa realmente que tem umas ferramentas, mas lógico, não deixe de ter os momentos que você realmente está para baixo, né? Breve, né, que você quiser contar aí rapidinho, como é que é esses momentos? Todos nós, né? Boa tarde para quem está aqui, né? E quem quiser e puder, envia aí esse aviãozinho para mais pessoas, para que possa estar vendo essa live. E eu quero agradecer também pela oportunidade que você está me dando de estar aqui com você nesse bate-papo tão gostoso, que eu tenho certeza que vai ser. Como você falou no começo, eu sou pastora, psicanalista e terapeuta. E há muitos anos que eu trabalho com pessoas, né? Começou no ministério, quando a gente começou a desenvolver alguns cursos, fazendo alguns cursos relacionados ao comportamento das pessoas, né? E um dos primeiros cursos foi a psicanálise, depois eu fiz a psicologia pastoral pela Faculdade Mackenzie e por aí foi. Agora, antes da pandemia, já estava nascendo o desejo e a necessidade, que mais do que o desejo, mas eu acredito que a necessidade era tão grande, de achar ferramentas mais assertivas, onde a gente pudesse resolver problemas mais rápidos, né? Porque a gente tem visto, como você mesmo falou, nesse contexto de tantos conflitos, pós-pandemia, tantas coisas têm acontecido, né? Mas conflitos sempre teve. A gente sabe que desde o começo da humanidade sempre teve os conflitos. É claro que aumentou. Finais dos tempos vai aumentando. Até por causa da internet, né? Então, é possível sim. Você poderia falar assim, é fácil? Não, fácil não é, mas é possível. Tá? Se a gente for pelo caminho certo, a gente buscar a ajuda e trabalhar a nossa mente, porque tudo começa aqui e termina aqui. Se a gente fizer isso, a gente consegue ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida mais abundante, como Jesus falou lá em João 10:10, que ele nos deu, ele veio, ele fez tudo para que nós tenhamos uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Uma vida saudável, uma vida agradável, uma vida boa de se viver. E não como a gente tem visto muitas vezes na igreja, pessoas se arrastando pela vida, de sofrimentos em sofrimentos. Esse não é o motivo que Jesus, vamos dizer assim, fez que nós possamos viver. O desejo dele é que eu, você, todos tenham a melhor vida, usufruir de tudo que ele fez para nós. Mas para isso nós precisamos achar a direção certa da saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Então, aí fica a pergunta. Eu tenho fé,
mas mesmo assim eu adoeço. Por que será? O que que me falta? Você saberia responder essa pergunta? Essa é uma das perguntas que mais, às vezes, quando eu estou atendendo, embora o meu público de atendimento não é só evangélico, eu atendo todo o nicho, né? Uhum. E às vezes vem pessoas para mim com muita fé, vem pessoas para mim que não têm fé, e aí muitas vezes essa pergunta me é feita. Bom, e eu explico do jeito que eu vou explicar agora, tá? Uhum. O homem, ele é tridimensional, 3 em 1. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O espírito é onde se conecta com Deus. A alma são o alojamento dos sentimentos. E o corpo é o físico, aonde carrega a alma e o espírito. Se você não vai bem no emocional, afeta o seu espiritual e afeta o seu físico. Por quê? Porque o homem é um contexto, tem que estar bem em todas as áreas. Muitas vezes, dentro como pastor, as pessoas chegam para mim e falam: ai, mas eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que vou à igreja, uma pessoa que ora e tudo. Gente, não é só isso. Porque às vezes você é uma pessoa religiosa que vai à igreja, que lê a palavra, é uma pessoa boa, mas você vive em um contexto totalmente contrário àquilo que você, quando vai na igreja, é. Ou talvez que você imagine que poderia te trazer saúde. Então, vou tentar explicar melhor aqui. Bom, hoje, eu acho que eu já vou entrar num assunto assim da mente. Hoje, nós já sabemos, pela neurociência, epigenética, que o homem, ele não carrega só o hereditário, porque antigamente os cientistas falavam que nós poderíamos desencadear doenças só hereditárias. Só que hoje a epigenética conseguiu desmistificar isso, dizendo que não só o hereditário pode trazer doença, mas também a leitura, a percepção e o ambiente onde a gente vive. Então, na verdade, a gente não chega puro quando a gente nasce. A gente já vem com a carga genética, e essa carga genética não é só a carga de uma doença, mas também hoje é comprovado que traumas que os nossos pais passaram, que foram profundos e que marcaram células neles, vem impregnado também nos filhos e dos avós também. Então, assim, não tem como a gente entrar numa caixa, achar que só é orar, só ir na igreja, a gente está livre de tudo. Não é assim. A gente vive num mundo onde tem todos os contextos, onde a gente não vive sozinho. A gente vive com outras pessoas, as outras pessoas não são iguais. Então, assim, vai sempre conflito. Não existe ninguém que em um momento ou outro fez uma leitura de algum conflito e isso trouxe uma crença, um trauma, um sentimento que depois, mais tarde, nós vamos estar falando, tá? Então, assim, não tem como, certo? Mas é possível. Existe o caminho. É interessante que você falou, e só completando aqui também sobre a neurociência, inclusive já saiu estudos recentes, Suzinara, não sei se você viu, que nós, a neurociência ela já conseguiu conectar, não, saber que existe na nossa célula essa questão do pertencimento. A gente nasce e a gente tem isso dentro da nossa célula. Já é interessante, né? Ou seja, a gente já sabe, porque Deus nos criou para isso, para pertencer, né, a um ser. Então, isso já existe. E quando isso não existe, existem as disfuncionalidades emocionais. As pessoas, elas quando acontecem as desconexões, né? Inclusive, também, você deve saber, também, você estuda neurociência, conhece, eu esqueci o nome do pesquisador, que ele pesquisou essa questão que você falou aí, que ele detectou nos pacientes dele que existia uma espécie de lealdade invisível. O que é isso? Você sabe, né? Que é você, para pertencer a esse grupo familiar, você vai repetir aquela situação disfuncional daquela família. Interessante, né? Isso a gente chama de, dentro da constelação, a gente chama de consciência coletiva, tá? E
E dentro da neurociência, que é o genes, a epigenética, né? O Bruce Lipton fala isso, o Gabor Maté, que é um especialista da nossa atualidade, eu falo que ele e o nome dele, Dan Record, parece, eles são cientistas do Freud da conheço, esse é das doenças, conheço. Mas é o Bissell van der Kolk. Eu falo que é o Freud da atual, que é o que o corpo tem suas marcas. Então, esse povo, esses cientistas que fizeram essas descobertas, têm mudado a nossa mentalidade em relação a como a se autocurar. Embora, Lúcia, a Bíblia já fala isso. A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que Deus deixou tudo dentro de nós para que a gente possa se curar, para que a gente possa receber aquilo, a vida abundante que Ele quer. Só que o homem, devido ao pecado a tudo isso, o homem esquece as coisas que Deus criou para nós. Não éramos para vivermos assim, mas porque nos falta entendimento, nos falta conhecimento, a gente acaba perecendo, né? Porque se o conhecimento chegar, o conhecimento é libertador. Então, de vez em quando vem alguém, de vez em quando não, sempre, que eu vou até relatar isso. Mães pedindo para que eu possa, e você vai ficar espantada que eu vou dizer. Uma mãe, a semana passada, me procurou, pedindo para fazer terapia na sua filha de 2 aninhos de idade. 2 aninhos? Que absurdo! Eu falei, como isso? Aí ela começou a me relatar o que tinha acontecido. Eu falei, o problema não é a sua filha, o problema é vocês. Então eu faço terapia, eu faço em você e eu tenho certeza que a sua filha vai ficar boa. Por quê? Porque a criança, ela somatiza a energia do ambiente, como eu falei, né? Entendeu? Então, assim, hoje a coisa está bem acerrada nisso aí. Crianças, o que eu atendo de crianças não é brincadeira, e adolescentes, sabe? Com transtornos, com ansiedade, com tantos tipos de disfunção, sabe? E quando a gente vai olhar, a gente vai ver a família. Está tudo ali. As leituras, os ritos, e aí entra o que você falou, que é que eu falei, o coletivo, né? O pensamento coletivo da família. A informação, né, que chega por campo, é como se fosse um imã, na verdade, que você carrega dentro de você, né? Todos nós temos energia, você sabe, né? O mundo. Então, assim, hoje já é comprovado cientificamente, eu gosto de falar que eu só falo aquilo que está na Bíblia e que é comprovado cientificamente, tá? Então, hoje já tem prova científica que nós temos energia, as coisas têm energia, então tudo flui numa energia. Tá? É como você chegar num ambiente, às vezes, aquele ambiente está carregado, você sente o peso do ambiente. Eu acredito que já aconteceu isso, né? Isso é o quê? Isso é a energia, tá tudo. Então, assim, só dá choque, né? É um excesso de energia que você tá com ela dentro. E, Suzinara, você falando sobre essa questão aí de mãe, que a filha estava conectando as energias dela, vamos dizer assim, isso também já é constatado diante dos estudos de alguns pesquisadores, inclusive acho que você deve conhecer o Joseph Murphy, acho que não sei se é assim que lê, que ele fala em um dos livros dele, que eu não lembro exatamente qual que é o livro dele, que a mãe, quando ela está com um problema emocional, ela conecta aquela emoção para a filha fica doente. Ele conta um caso de um paciente dele, de um cliente dele, nesse livro, que a mulher estava com um processo de divórcio, e ela estava muito agitada, e porém a menina que tinha em volta de 7 anos, a menina não parava, ficava só doente, ela não sabia o que era, aí ele foi e indicou para ela, porque ele é terapeuta também, né? Indicou para ela fazer uma oração, acho que o Salmo 23, se eu não me engano, que ele falou, para ela se aquietar a alma dela, para que a criança recebesse isso nela. E aí ele falando que quando a mãe está agitada, ela traz aquela agitação. É comprovado que a gente entrega, nós mães, né, para os filhos na barriga. Né? Eu sei como que é interessante. Aí pergunta assim, por que vem as doenças? Aí está aquela pergunta que eu te fazer. De onde vêm as fobias e os medos? Pois é. O que é fobia? Bom,
Entre muitas definições, eu gosto de uma, que é bem simples e bem rápida. É o sinônimo de medo, né? A fobia é uma perturbação da ansiedade. É uma preocupação de algo que só está na sua mente, que muitas vezes nunca vai se materializar. Mas como você levou uma descarga emocional em algo, ou um gatilho, alguma coisa relacionada a isso, você ficou com medo e isso acaba se tornando em uma fobia. Que é uma, vamos dizer assim, uma ansiedade bem acerbada, né? Bem forte, certo? De onde vem? Vem dos conflitos que a gente vive. Vem das leituras que a gente faz. Então, quer ver um exemplo que eu vi bem fácil? Uma criança, a mãe estava passando ferro e a criança tocou no ferro e queimou a mão, certo? A leitura que a criança fez é que a mãe queimou ele por causa do ferro. Não foi a real leitura, mas ele fez a leitura. Quando a mãe levantou para tirar o ferro de perto dele, ele achou que a mãe, porque marcou ele. E esse ferimento doeu, aquela questão tudo. E ele começou a perceber, hoje adulto, ele contou, que toda vez que a mãe levantava a mão, ele sentia desconforto. Ele começou a ter alergias, ele começou a desencadear algumas doenças, que aí nós queremos falar que as doenças vêm. Mais tarde, quando ele foi fazer o tratamento dele com o psicólogo, ele foi fazer o tratamento, descobriu, ele conseguiu encontrar a causa, a raiz daquele desconforto, que já estava em uma fobia, ele já não tinha tanta liberdade para estar com a mãe, ele começou a entrar em conflito e ele começou a atrair para ele situações relacionadas a se machucar, porque ele acreditou que a pessoa que ele amava, que era a mãe, estava machucando ele. Então, se a mãe machuca ele, todo mundo pode machucar ele. E ele acabou com um dos apegos, que depois a gente vai falar, evitativo. Então, ele evitava as pessoas, não conseguia se relacionar com as pessoas. Até que ele descobriu que aquele gatilho, aquilo ali, se tornou uma fobia para ele, ao ponto dele ficar desesperado, dele se afastar das pessoas. Quando ele tratou, ele sarou. Então, assim, as fobias vêm dos medos. De onde vêm os medos? Dos eventos que acontecem. É claro que cada pessoa faz uma leitura diferente. Por exemplo, se ele tivesse outro irmão lá, e mesmo que o outro irmão tivesse queimado, talvez o irmão não teria feito a mesma leitura que ele fez. Porque a leitura é pessoal. É como você vê o acontecimento, que é o trauma. O trauma não é o que acontece, mas é como você vê o que acontece. Porque eu posso ver o mesmo episódio que você vê traumático, mas eu me traumatizar e você não. Então, a percepção é tudo. A maneira como você enxerga as coisas vai fazer a diferença de como você vai viver mais tarde. Principalmente na primeira infância, que é onde está alojado os sentimentos que vão desencadear mais tarde. Os principais traumas, eventos traumáticos se deram lá até a adolescência. Por isso que a gente chama atenção, né? E uma das coisas sobre a questão das crianças. E por isso tantas crianças estão vindo para as terapias. Por quê? Porque hoje as mães estão ficando preocupadas com o excesso de ansiedade das crianças e tantos outros comportamentos que as crianças têm desenvolvido. Mas, na verdade, tudo está ligado lá, no transgeracional e ligado também na maneira da criação, como eles estão sendo criados. Você falou que as crianças, e a gente vê mesmo os adolescentes nas escolas, todos estão com crise de ansiedade generalizada, né? Eu tenho uma adolescente de 16 anos, ela fala que na escola dela, na sala dela, o que tem de adolescente que tem aquela síndrome das pernas inquietas, né? E aí é aquela situação que os pais querem empurrar os filhos para a escola, né? A responsabilidade para a escola, muitas vezes, e não olha o que está acontecendo dentro de casa. Aí a pergunta está assim para você, agora que eu faço. Quais são os erros mais comuns que os pais fazem com os filhos para que aconteçam essas questões? Na verdade, né? Nossos pais também não tinham, vamos dizer assim, algo escrito como que é criar filhos, né? Eles foram criando de acordo com o que eles receberam, né? É interessante
isso que você está me perguntando, e eu tenho observado. Hoje eu faço uma pós-graduação em neurociência do comportamento e tenho estudado o comportamento, além de cursos de traumatologia que eu fiz, tenho feito outros, porque toda a origem de conflito, do conflito humano, começa lá. Você tem que estudar a infância, você tem que estudar lá para poder entender o adulto, senão você não entende. Ah, mas esse evento aconteceu agora, no meu casamento, tá, mas a raiz não foi aí, a raiz foi lá. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, não, eu não quero nada lá da minha infância, eu quero agora. Eu falo, tá, eu posso tirar o que está acontecendo agora, mas se eu não for na sua infância, é como uma árvore que você só poda, mas não tira a raiz. Então, para tirar a raiz, você tem que ir lá nos primeiros eventos, que é onde começou as leituras que a criança fez do mundo, né? Então, assim, eu vejo que dentro da família, quais são os erros mais comuns dos pais em relação aos filhos. Eu vou falar com uma palavra só, e isso vai resumir os quatro figuras de AP. Quatro, alguns autores dão mais, mas eu prefiro ficar com quatro. Uhum. Então, assim, o nome é atenção. Atenção plena para os filhos. Hoje você se vê, hoje a gente tem observado que os filhos não têm mais a companhia dos pais como tinha antigamente. Então, por exemplo, às vezes a mãe está lá amamentando o filho está no peito e ela está com o celular na mão. Ela não imagina o que ela está causando naquela criança. Para amamentar, hoje já tem estudos relacionados a isso. Para a mãe amamentar o filho, a mãe precisa olhar, ter uma conexão, olhando nos olhos da criança. Então, a mãe está lá dando mama e está lá no celular olhando, Instagram, olhando tudo. A criança não sente que a mãe está dando atenção para ela. Então, já começa daí. Aí vem as figuras, que é o abandono, né? Rejeição, humilhação, aquelas figuras do caráter, né? Que é os traços de caráter. Vem daí, da mielinização e dos conflitos das leituras que a criança vai fazer. Então, assim, os pais não têm tido atenção. Ah, mas eu passo a tarde com meu filho. Como você passa essa tarde? Você passa a tarde em frente de um celular, o filho no chão brincando sozinho? Ou você desliga o celular, guarda o celular, vai para o chão, pega os carrinhos, pega a boneca, vai brincar, olha no olho da criança, se doa para a criança. Nós não temos visto isso. Enquanto os pais, muitas vezes, têm a desculpa do trabalho. Eu tenho que eu cuido de uma criança de 7 anos e a mãe, que eu trato através da mãe, né? Eu faço terapia na mãe, porque criança é comportamento. E aí, eu perguntei à mãe, como é seu tempo? Eu não tenho tempo. Eu trabalho de manhã, de tarde, aí quando eu chego, eu vou cuidar de casa, fazer e tudo. Aí assim, eu falei, quando é que você para brincar, para fazer cosca nele, para brincar na cama, fazer gatinho? Olha, nem sei. Ela quer o quê? Eu falei, gente, essa criança está com uma figura de abandono, a criança está batendo na escola, a criança está revoltada, a criança está mentindo. Quer dizer, criança nessa fase não mente, ela é fantasia, ela é fantasia. Ela não sabe da maldade, da mentira, ela sabe fantasiar aquilo que ela quer. Então, assim, ela acha que é a criança. Na verdade, é ela. São os pais. Na verdade, desculpa te atrapalhar. Na verdade, você falou na escola, porque ela está querendo chamar atenção para o que está acontecendo na casa dela. Ela está querendo para que as pessoas olhem para ela e para que a mãe... Olha, segundo o Dr. Gabor Maté, que é um especialista em trauma, ele fala, e eu concordo com ele, claro, que ele fala assim, que quando a criança tem uma percepção dessa, em que a mãe não ama, em que a mãe abandonou, ele não fica com raiva da mãe, ele não tem ódio da mãe, ele tem raiva dele mesmo. Porque ele acha que ele que não presta, por isso que a mãe não dá atenção para ele. Interessante, né? Uhum. E aí a gente tem adolescentes, que eu tenho 2 adolescentes que se mutilam, que cortam. Às vezes vem para mim com as mãos cortadas, os braços cortados, e eu pergunto, por que você fez isso? Ela fala para mim assim, para aliviar a dor que está no meu coração, que eu não sei que dor é essa.
que justifica aquilo que a neurociência fala aí, ó, pertencimento. Ela não se sente pertencente. Se sente. Então, assim, todo mundo tem que se sentir pertencente. Se a pessoa não se sente pertencente, ela vai ter uma disfuncionalidade no seu caráter, na sua maneira de viver, no seu comportamento. Não tem como. Se foge do padrão do qual Deus criou para que a gente tenha, isso vai causar danos para nós. Certo? E, acho que eu respondi. É atenção. Inclusive, Suzinara, assim, a gente aqui não tá nem para falar assim, terapia essa, terapia aquilo, mas eu sei que você trabalha com diversas terapias. E você conhece a questão do Bert Hellinger. E essa questão aí que saiu agora da neurociência, ela só usar aqui a palavra que me faltou aqui, das leis do amor que Bert Hellinger fala, né? Que é o pertencimento e hierarquia. E eu esqueci o nome da outra, pertencimento e hierarquia, são 3, né? Se essa lei não tiver em ordem dentro de você, é quando acontece essa disfunção. Equilíbrio, eu me esqueci também, olha que eu já fiz 3 cursos de constelação, viu? Parece que travou. Travou aqui, não sei se é a internet, o que está acontecendo. É isso que acontece, é porque Wi-Fi deve ser que dá queda, pode ser isso também. Pois é, todo mundo tem que pertencer. Uhum. Tem a hierarquia, você tem que obedecer à hierarquia, né? Uhum. E o outro que você falou foi? Equilíbrio. Equilíbrio, exato. Então, assim, se você quebra uma dessas leis do dar, do receber, você acaba entrando em disfuncionalidade, não só na sua vida, mas no campo da família. E Bert Hellinger fala uma coisa assim bem interessante. O que a família exclui agora, a vida inclui mais tarde. Então a gente vê famílias depois sofrendo coisas que elas não entendem por quê, mas na verdade lá atrás alguém excluiu alguém da família ou não aceitou algo e a família depois, com o tempo, uma família acaba assumindo o excluído do passado. Isso a gente na ciência a gente chama o quê? Chama da energia, da compulsão de repetição, do trauma repetitivo, tá tudo aí. Só com colocações e nomes diferentes. E também, só completando aqui, fala lá nessa pesquisa que eu assisti a semana passada, uma imersão de neurociência, que ela está trazendo as novas da neurociência, aí ela fala sobre a questão da hierarquia, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E a hierarquia, a criança, o bebê, ele já sabe a ordem de quem está mandando nele. Tipo assim, não é mandar, ele já reconhece. Olha para você ver. O bebê, ele já reconhece. A gente já recebe esse sentimento dentro da gente. Isso que tem que existir na nossa vida. O amor entre a família, o amor entre as pessoas, né? Só que é o que falta, é o que está trazendo a doença hoje. E aí, dentro, assim, fechando assim, a pergunta, né, dentro do que a gente está trabalhando aqui, e o que está faltando, na verdade, Suzinara, que você acha, na maioria dos relacionamentos, para se tornarem mais saudáveis? Porque se os relacionamentos não são saudáveis entre marido e mulher, provavelmente os seus filhos também não vão ser saudáveis, porque eles veem aquilo que tá acontecendo dentro da casa. E que você está falando aí, inclusive, eu também atendo pessoas coisas de ansiedade. Porém, as pessoas chegam com ansiedade, mas só que a raiz é uma outra coisa, né? A ansiedade é só medo do medo. Aí o que acontece? Pessoas com medo de se relacionar ou ela tá, vamos dizer assim, um triângulo amoroso de uma vida, porque ela viu aquilo nos pais. Então, aquela vida que ela viu, ela traz para ela. A verdade para ela. Então, os relacionamentos hoje estão... Não é que os pais... Mas o que nós, como os pais que somos responsáveis pelos nossos filhos, tem uma grande responsabilidade de mostrar isso para os filhos. Ter uma relação saudável, buscar trabalhar as nossas emoções, buscar nos conhecer, para que a gente não venha prejudicar aqueles que são nossos filhos, né? E aí, o que você acha? Assim, o que está faltando na maioria, pelo que você vê, pelo contato terapêutico, pelas pessoas que você tem, os relacionamentos que chegam diante de você? Como é que você vê isso? Conhecimento. Eu vou lá para conhecimento. Eu falo hoje lá na minha igreja que todas as mulheres que pretendem ficar grávida, antes deveria tomar um cursinho. Eu fiz um curso de psicoembriologia
que fala sobre a formação. A gente trata a criança antes de nascer, lá na barriga. Então, assim, a gente sabe, como nós já falamos no começo, que a gente já vem com algumas impregnações, com alguns genes já da nossa família. Então, assim, se a mulher que quer ficar grávida, ela se preparar emocionalmente primeiro, com certeza essa gravidez dela será melhor, os imprints que a criança, que o embrião terá, será melhor. E ela, quando a criança nascer, ela vai ter menos problema, vai adoecer menos, porque as doenças vêm dos conflitos, lembra? Uhum. Então vai adoecer menos. Então eu acho que deveria, sim, quem fosse uma gravidez planejada, que antes deveria, se pelo menos ler um livro, pelo menos estudar um pouquinho sobre as emoções, para entender como é importante uma gravidez saudável. Como assim, Suzy? Porque eu já atendo pessoas que sofrem hoje de algum conflito, algum trauma lá da infância, lá do útero. Inclusive, aprendi uma senhora que era gêmea, e a irmã dela faleceu. E ela tinha um sentimento de vazio muito grande e de não pertencimento à família. Porque duas coisas. Ela sentia falta da irmã que conviveu com ela no útero. E quando ela nasceu, e a irmã era mais bonita do que ela, segundo a visão da mãe. E a mãe falava isso. Então, assim, ela foi se sentindo desconectada da mãe. E isso foi crescendo um vazio dentro dela. Eu não sou pertencente. A minha mãe não me ama. A minha mãe amava a minha irmã. Então, quem tinha que ter vivido era minha irmã e não eu. E dentro disso aí... Tá caindo. Acho que é a internet. Mas pode falar que eu estou ouvindo. Só tá bom. A visão mesmo. Dentro disso aí, a gente foi trabalhar dentro do psique dela. Foi quando ela teve, assim, um contato dentro do inconsciente dela com a irmã, e ela pôde expressar tudo aquilo que ela sentia, e ela foi, assim, espetacular. Eu acredito que foi uma das sessões terapêuticas mais emocionantes que eu já fiz. Uhum. Sabe? Foi essa foi incrível. Ficou para a história, tanto que eu pedi autorização a ela para colocar nos meus livros, que eu escrever, para mim falar porque foi uma coisa linda, linda, linda. Então, assim, com isso você percebe que às vezes já vem lá. Então, por exemplo, a mulher está grávida, e aí o parceiro não aceita o bebê, e aí rejeita. Essa mulher se sente o quê? Se sente abandonada, se sente rejeitada. E a gente sabe que tudo que a mulher sente, o embrião sente. Isso. Se a mãe está feliz, a criança está feliz. Se a mãe está infeliz, a criança está infeliz. Se a mãe tem um sentimento de rejeição, a criança vai nascer com esse sentimento de rejeição. Precisa se trabalhar depois. Quando uma mulher está grávida, que apanha do parceiro, ou é colocado para fora de casa, como muitos contextos que eu já peguei, essa criança nasce já doente, emocionalmente falando. Por quê? Porque já traz uma carga genética de rejeição, de abandono, tá? De tristeza. E aquelas mães que sofreram a gravidez toda? Então, assim, não tem como falar que a gente só faz a leitura dos acontecimentos no momento, mas também carregamos nas nossas células memorizadas genes com imprint dos nossos pais e dos nossos avós. Porque hoje também já comprovou que você já estivemos lá no útero da nossa avó, através da nossa mãe, que é o óvulo que já, a partir dos, se eu não me engano, 6 meses ou 8 meses, já a mulher lá, quando é feminino, já começa a desenvolver o óvulo lá dentro, lá com 6 meses de idade. Então, assim, o óvulo que iria me fecundar já estava lá na minha mãe, quando ela estava na barriga da minha avó. Então, assim, a minha avó estava grávida da minha mãe, passou muita fome, ou brigava demais, ou foi abandonada, ou foi desprezada. A minha mãe foi impregnada com aquelas emoções, e o óvulo que iria me gerar também já estava sendo impregnado. E aí, a terceira geração, aí a criança vem e começa a desenvolver um sentimento de abandono, não se sentir aceita, achar que todo mundo não gosta.
E a mãe cuida bem tudo. Às vezes não foi da mãe, às vezes foi lá em Cristo do útero, tem que se trabalhar isso. Olha como que é forte, né? Por isso que, diante dessa questão, né, hoje, diante de tanta coisa, né, que a gente conversou aqui, aí a gente fala como ser forte, então, na vida, diante das situações de hoje, sendo que a gente já recebeu muitas questões no passado. Dá para você fazer, assim, para os espectadores, para as pessoas que estão aqui, como que elas fazem para permanecer forte? Você dá umas dicas, dá algo que elas possam, mesmo que elas não podem, né, no momento, fazer uma terapia, buscar se conhecer, porque o interessante é a pessoa buscar conhecer, igual você falou, o que está acontecendo com ela, né? O que tem dentro dela de verdade, né? O que de fato... O conselho é buscar a Deus, a fé. A fé ajuda, tá? Porque nos ajuda a superar muitas coisas. Então, a fé é imprescindível para mim. Você buscar a Deus. Segundo, buscar uma ajuda através do conhecimento. Se só conhecendo não conseguir resolver, aí procura uma ajuda profissional. Mas hoje nós temos um acervo na internet amplo de conhecimento, de exercícios, que ajuda. Tem gente que chega para mim, olha, doutor, eu tinha isso, e era tão... E aí eu vi um vídeo e resolveu. Eu falei, claro. Por quê? Porque resolveu? Porque você trabalhou com o seu sistema nervoso central, onde estava armazenado, mesmo sem você saber o porquê, mas aconteceu. Então, assim, procure a Deus, procure conhecimento, procure viver uma vida saudável. Para você viver uma vida saudável, você tem que saber como viver essa vida saudável. Procura ressignificar os acontecimentos, né? Tem alguns que você consegue sozinho, tem outros que só com ajuda terapêutica mesmo, mas tem alguns que você consegue. E faça exercícios. E eu gostaria até de ensinar um exercício aqui. Geralmente quando eu tenho tempo, já tem 2 semanas que eu não apareço aqui, estou aparecendo hoje, porque o tempo olha, eu começo a atender 9 horas da manhã e vou terminar 10 da noite. Então, assim, o horário que eu tenho de almoço, eu quero descansar um pouquinho da tela, né? E aí eu passo semana sem entrar aqui. Mas aí você pode gravar e colocar aí. Mas assim, só para acrescentar o que você está falando, né? O Joseph Murphy também, né? Diante dos livros dele, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que como Deus usa os médicos, ele também usa os terapeutas para trabalhar as questões na pessoa, para que ela seja curada. Então, assim, se Deus deixou os médicos para trabalhar a questão física, também deixou os terapeutas, psicólogos, terapeutas, são todas as pessoas que estão dispostas a trabalhar com você, que queira realmente identificar essa origem, né, do que está acontecendo dentro de você, para que você realmente possa fluir na sua vida, seguir uma vida mais leve, um pouco mais saudável, conseguir seguir a sua vida, né? Então, é interessante você dar tem essa opinião também, né, de você procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda de um terapeuta, né? Licença aqui, só para não cortando em vocês, só para não perder o fio. Sabe, das maiores dificuldades que eu encontrei quando eu comecei a trabalhar com as emoções foram com o povo religioso. Por quê? Porque eles achavam que não precisava, uns achavam que era pecado, outros achavam que era falta de fé, ir para um psicólogo, ir para algum psiquiatra, que isso não era para eles, que era para quem não acreditava em Deus. Sabe o que eu falo? Quando uma pessoa fala isso para mim, eu vou falar agora. Bom, quando você está com uma pedra nos rins, você vai para onde? Por urologista. Médico. Porque senão você não aguenta de dor. Quando você está com uma gastrite, uma dor de cabeça insuportável, uma febre alta, você vai para o pronto-socorro tomar o remédio. É fé? Cadê a fé, então? Quer dizer que a fé funciona para você ficar bom do emocional, mas não funciona para você ser curada de uma dor física? Então, do mesmo jeito que você precisa procurar um médico para cuidar do seu físico, se for necessidade, você também precisa procurar um profissional para cuidar do seu emocional. Porque se você não vai bem no seu emocional, o seu físico não vai bem e o seu espiritual também não vai bem. E outra coisa, os conflitos trazem as doenças. As doenças não aparecem por acaso. Ai, fiquei doente.
Ah, foi a minha imunidade, tá. Mas por que sua imunidade baixou? Se não foi por conta de alguns alimentos, alguma coisa, foi por conta de um emocional. Então, assim, hoje, Dr. Hammer, que é foi o criador da medicina germânica, fala que as doenças têm a sua conotação nas emoções. Então, assim, se você passa, vou citar um exemplo aqui, bem simples e rapidinho, você vai me dando só do tempo aí que a gente tem, tá? Olha, se uma criança vive num lar onde o pai abandona ou a mãe, e um dia, todos os dias ele esperava o pai chegar, vou contar um caso que eu atendi. Todos os dias, assim hora, o pai chegava do trabalho e ele sempre ficava com a bola na porta, esperando o pai para brincar de bola. O pai chegava, brincava de bola com ele e tudo. Um dia o pai não veio. Ele achou estranho. A mãe falou, papai não vem hoje, meu filho, papai vem mais tarde. No outro dia o pai não veio. E a mãe tentou falar para o filho o que aconteceu. Eles brigaram, o pai foi embora com outra família, com outra mulher, e a criança se sentiu o quê? Abandonada pelo pai. Naqueles dias, estava muito quente e muita poeira. E aquela criança começou a desenvolver uma rinite alérgica à poeira. Olha para você ver. E essa criança começou, só que essa rinite só desencadeava à tarde. De manhã ele passava muito bem, mas quando chegava à tarde ele começava a espirrar e a lacrimejar e começava a crise de rinite. Até esse homem descobriu, isso aí foi no livro que eu li de um psicoterapeuta, ele contando a história dele, ele foi no psiquiatra, no médico, no terapeuta, e o terapeuta descobriu a origem da rinite. Quando ressignificou aquilo, ele sarou da rinite. E eu tenho, pelo meu Instagram, eu tenho um testemunho de uma senhora que tinha fibromialgia, que ela tomava medicamento muito tempo, e quando nós descobrimos aonde foi o conflito, que é um conflito de desvalorização, e que nós ressignificamos através da terapia aquele conflito, ela sarou. Está lá no meu Instagram, quem quiser ver, ela mesma se propôs a testemunhar e colocar lá. Eu não coloco muito os meus feedbacks que eu tenho, eu deixo no particular, mas se eu fosse colocar, seria inúmeros. Crianças que tinham alergia de pele, pessoas que tinham, quer ver candidíase, pessoas que tinham outras doenças e se livraram depois da terapia. Por quê? Porque se o conflito não existe, não tem por que a doença existir. Gente, é claro, não é mágica. Tem que... Trabalho. Mas que tem possibilidade, tem. Assim como você pode ser curado, sarar de um sentimento de abandono, onde você acha que todo mundo te abandona, que você ama, que todo mundo que você gosta nunca... A mesma coisa são as doenças. As doenças têm origem emocional. Então, assim, eu volto a dizer, nós somos tridimensional, corpo, alma e espírito. Se você não cuida do corpo, você adoece. Se você não vai para a academia, você adoece. Academia, andar, fazer exercício. Se alimentar bem, você adoece. Se você não cuida da sua alma, das suas emoções, você adoece com as doenças psicossomáticas. E se você não cuida do seu espiritual, da sua fé, você também adoece. Porque você fica sem esperança, você fica desestimulada para a vida. Então, assim, nós temos que cuidar do espírito, da alma e do corpo. Não podemos negligenciar nenhuma área da nossa vida. Se a gente cuidar das 3 áreas, sem preconceito, nós vamos viver a vida que Jesus nos prometeu lá em João 10:10. Uma vida boa, agradável. Essa é a vida que ele deixou para nós. Então, assim, não fique com medo de procurar um profissional. Do mesmo jeito que você procura um médico, você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Isso não é feio, isso é autocuidado. Por isso que a gente tem visto os índices de suicídio aumentar. Por quê? Porque muitas pessoas se fecham naquela casinha de achar que não precisa de ajuda, que consegue resolver sozinho. Nem todo transtorno, nem toda doença você consegue resolver sozinho. Muitas vezes você precisa de ajuda.
você precisa de ajuda. Então, procure. E só falando aqui, o que você falou, Suzinara, é o seguinte, a gente está fazendo aqui, não que você tem que se autodiagnosticar. O interessante, igual ela falou, o interessante é você buscar ajuda profissional de um médico para diagnosticar exatamente o que você tem fisicamente. Se não houver nada que é físico, lógico que existe algo emocional. Então, geralmente, o que é que os médicos falam? Você tem que fazer pelo menos uma caminhada, você tem que beber muita água, você tem que buscar ajuda. Se você, no momento, não tem condições financeiras de pagar uma terapia, tem os CRAS das cidades, né? Isso eu sei que existe, tem os postos médicos, existe muitas terapias gratuitas online, né? Tem muitas pessoas que fazem, né? Mas, assim, você não tem que deixar a sua vida de lado porque você não tem condição. Acho que a Zezé, ela falou aqui, Sunara, que ela tem fibromialgia. Qual o conselho que você dá para ela nesse momento? Se ela já buscou todos os tratamentos e ainda não conseguiu realmente resolver essa situação, porque é o seguinte, a academia, se você vai para a academia, dói. Agora, se você buscar resolver a situação emocional, também vai doer. Então, você que trabalhou e já trabalhou com uma pessoa com fibromialgia, para ela foi dolorido? Inclusive, a Su, que ela é psicóloga, é minha amiga, ela está aqui, ela falou, eu acompanhei essa história da Dona Ivete, né, colocou o nome da minha cliente, né? Conheço ela e a família há mais de 14 anos. Essa é a minha testemunha, está aqui, que ela realmente acompanhou o que aconteceu na nossa terapia. Inclusive, foi indicação dela. Foi ela que me indicou para essa senhora que veio até mim. Então, primeiro, essa mulher já veio com diagnóstico pronto. E outra coisa, o médico falou para ela, olha, a senhora vai procurar uma terapia, porque isso é psicossomática. Existem doenças que são já comprovadas que são psicossomáticas. O que é isso? Que é só da mente, devido às dores. Dentro da medicina germânica, o que quer dizer desvalorização? O que quer dizer fibromialgia? Depende de onde é a dor, aonde está alojada a doença, né? Ali tem uma conotação diferente. No caso dessa senhora, era um sentimento de desvalorização. Ela precisou se calar com 7 anos de idade diante de uma situação muito difícil. E ela não pôde contar para a mãe, não pôde contar para a família, ela presenciou e se calou. Com isso, ela se sentiu desvalorizada. A desvalorização acabou vindo cada vez mais para ela. E muitos conflitos, porque não é só um conflito, viu, gente? Um conflito chama outro. Então, assim, ela foi tendo durante a vida dela vários conflitos de desvalorização. Chegou uma época que o corpo não aguentou e somatizou. É isso que acontece com as doenças. É quando o corpo não aguenta e somatiza. Segundo o Dr. Hammer, a doença ela vem para nos alertar, é porque está saindo do nosso corpo. Mas, na verdade, já estava dentro de nós antes de aparecer. Qual é o conselho que eu dou para você? Se você tem um diagnóstico, você toma um remédio, uma terapia. Porque a gente precisa descobrir qual é a causa da fibromialgia, porque não é só uma, tá? Inclusive, a Zezé, que ela fala que a história dela é quase igual dessa sua cliente aí que você resolveu. Então, você consegue. Se ela conseguir, você também consegue. Então, eu quero agradecer essa tarde, essa conversa, né, esse bate-papo muito gostoso aqui com as pessoas, com você, né? E essas informações eu creio que ajudou, né, a pessoa despertar para buscar ajuda, né? E é isso, né, gente? Você tem que buscar ajuda de todos que você precisa. No médico, vai, se for para fazer fisioterapia, você faz para mudar. Se você precisa fazer uma academia, você faz também, porque o nosso corpo. Travou. Caiu. Mas então, eu acredito que deve ser a internet que está dando essa queda. Mas a gente já está finalizando aqui. Eu peço desculpa por essas quedas, que eu não sei se a internet, né, que o Wi-Fi que dá essas quedas, ou é alguma coisa do Instagram mesmo que dá essas quedas, sabe? Mas muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presente, a todos que vão assistir depois, e a Suzinara que esteve aqui dando essa
essa aula muito maravilhosa aqui para a gente, né? Essa conexão de informação muito grande, né? Para mim, que eu já sabia, né? Eu conheço muitas coisas também que eu estudo, né? Mas muitas coisas são novas também que a gente vai aprendendo. E quem quiser, que acredito eu que deve ser seus seguidores, né? Podem, né, sair vendo depois, né, no Instagram da Suzinara. Quem não pode vir a seguir a Suzinara, né? E você falou assim que trabalha, sua agenda tá cheia, né? Se alguém tiver interesse também, eu trabalho com a terapia, até uma das terapias que a Suzinara faz, né? Ela tem um dos processos que é de reprocessamento, também é uma terapia muito boa, e a gente está aí para ajudar. Se você tiver alguma dúvida, também pode procurar a Suzinara, né? Me procurar no direct, Hoje que a gente pode estar pode te ajudar, né? Eu tenho, hoje, eu não posso dizer assim que tenho uma agenda aberta. Na verdade, pouco minha agenda ficou aberta. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu atendo no Brasil todo, atendo fora do Brasil, 7 países eu já entrei através da terapia, né? Porque o nosso objetivo é abençoar as pessoas, é ajudar as pessoas a sair das suas dores emocionais. E eu não poderia sair daqui hoje sem antes dizer duas coisas. Primeiro, há esperança para todos nós. Deus é Pai. E Ele cuida da gente. De uma maneira ou de outra, você vai ver o cuidado de Deus. Segunda coisa é a respiração. Se você fizer essa respiração durante todos os dias, a prática de respirar bem, você vai melhorar muito o desconforto. Qual é a respiração? A diafragmática é tão simples, mas é a original. É a que você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca bem devagar. E eu gosto de ensinar isso. Quando você estiver fazendo essa respiração, você pense isso. Eu posso, eu consigo e eu mereço. São 3 frases que eu uso, porque vai fortalecer a sua autoestima, a sua coragem, tá? Vai te dar força. Então, eu posso, eu consigo e eu mereço. E um dia, quando eu estava atendendo, eu creio que foi Deus que me deu essa frase. E eu gostaria de deixar essa frase aqui com vocês. Pensar no que não quero não vai me trazer o que eu quero. Como funciona isso? Você deve pensar, falar e sentir o que você quer. Não adianta você ficar pensando em coisas ruins, murmurando e não sentindo, porque isso não vai acontecer. Então, fale e pense, sinta e fale, porque palavras têm poder, são carregados de energia, e quando você manda a palavra para o campo, aquela palavra volta para você da maneira que você mandou. Então, por exemplo, se você ficar o dia todo, a vida está ruim, eu não tenho isso. Cada vez mais a vida vai ficar ruim para você. Por quê? Porque você está mandando mensagem para o campo para mandar mais coisas ruins para você. Mas quando você abre a sua boca e diga, o dia vai ser melhor do que ontem, hoje eu vou conseguir isso, mesmo que você não esteja vendo com as suas vistas no momento, mas você está acreditando, você está pensando e você está falando. Isso vai trazer para você uma vida boa, agradável e perfeita. Vai trazer uma gratidão. Muito obrigada, viu, Lúcia, pela honra de estar aqui com você. Tá, obrigada, agradeço a todos, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima live que a gente tiver aí, tá? Tchau, viu? Seja breve. Tchau. Tchau.